Natureza e propriedade dos fluidos. A ponte entre o espírito e a matéria. Kardec ensina que o fluido universal é o elemento primitivo de toda a criação. É o ponto de contato entre o mundo material e o mundo espiritual, a substância cósmica primordial, que, sob diferentes estados e graus de pureza, dá origem a tudo o que existe. A matéria densa é apenas a condensação desse fluido, e o espírito age sobre ele como o escultor sobre o mármore, moldando formas, fenômenos e até sentimentos. O fluido universal é, portanto, o veículo do pensamento divino e o instrumento das vontades espirituais. Por meio dele, Deus atua sobre o universo. Por meio dele, os espíritos influenciam o mundo material e os seres humanos. Nada ocorre fora dessa rede de energias sutis que interliga todos os planos da existência. É o plasma cósmico da vida, descrito pela ciência espiritual há mais de um século, e que a física moderna começa a reconhecer nas teorias dos campos quânticos e da energia do vácuo. A física quântica revela que o universo não é formado por partículas sólidas, mas por campos vibratórios e energias sutis que se interpenetram. A matéria é apenas energia condensada em diferentes frequências. Essa visão é uma confirmação científica daquilo que Kardec chamou de fluido universal, uma substância fundamental que permeia tudo e da qual tudo deriva. O que antes era considerado metafísico, agora encontra analogia nas leis da energia quântica e nos campos unificados da física contemporânea. Os espíritos, ensina Kardec, modelam e manipulam esses fluidos pela força do pensamento. O pensamento é uma emissão vibratória que imprime forma e direção ao fluido, como o ímã que ordena as limalhas de ferro. Assim, cada sentimento, cada vontade, cada ideia cria uma modificação real nos campos sutis que nos rodeiam. Daí a importância moral e espiritual dos pensamentos. Eles constroem o ambiente em que vivemos, tanto no mundo material quanto no espiritual. A neurociência e a física da consciência mostram hoje que o pensamento é uma forma mensurável de energia. Ondas cerebrais e campos eletromagnéticos interagem com o ambiente, afetando a fisiologia do corpo e comportamento das pessoas à nossa volta. Esses estudos ecoam as leis fluídicas descritas por Kardec, que já ensinava que o espírito é causa e o corpo, efeito. Tudo o que pensamos e sentimos projeta vibrações, atraindo fluidos em harmonia com nossa natureza interior. Os fluidos espirituais variam em pureza e densidade. Nos espíritos elevados, são sutis, luminosos e regeneradores. Nos espíritos inferiores, são pesados, sombrios e perturbadores. Por isso, cada criatura carrega ao seu redor uma atmosfera fluídica correspondente ao seu estado moral. Essa aura, conhecida hoje em estudos de bioeletrografia e campos bioplasmáticos, é a tradução científica do perispírito descrito por Kardec, o corpo fluídico que envolve e conecta o espírito ao corpo físico. A biologia energética também confirma a existência de campos sutis que mantêm o equilíbrio vital dos organismos. O corpo humano é atravessado por correntes eletromagnéticas, impulsos bioquímicos e ondas sutis que refletem estados mentais e emocionais. As práticas espirituais e terapêuticas, como a oração, o passe, o magnetismo e a meditação, atuam precisamente sobre esses fluidos, purificando e reequilibrando o ser. Kardec esclarece que os milagres atribuídos à fé ou aos santos nada mais são do que o uso inconsciente das propriedades dos fluidos. A fé, quando sincera, intensifica a vontade e canaliza a energia espiritual de modo ordenado, produzindo efeitos reais. Mas tudo ocorre dentro das leis divinas, leis naturais, eternas e universais. Nada é sobrenatural, é o espírito agindo com conhecimento e harmonia sobre o fluido que anima a vida. A astrofísica moderna vai ainda mais longe. Ela demonstra que o espaço não é vazio, é um oceano de energia, um tecido dinâmico onde vibra o que os cientistas chamam de campo quântico do vácuo. Essa energia invisível sustenta as partículas e os átomos,
unindo todas as coisas do cosmos. É uma imagem notavelmente próxima da descrição kardeciana do fluido cósmico universal, o sopro divino que preenche o infinito. Assim, compreender a natureza e as propriedades dos fluidos é compreender a linguagem de Deus na matéria. O universo é um vasto organismo espiritual, e o fluido universal é seu sistema nervoso. O pensamento é o impulso que o movimenta, e o amor é a força que o equilibra. Nada existe fora dessa cadeia sublime que liga o Criador à criação. O Espiritismo nos ensina que dominar os fluidos é aprender a dirigir o pensamento com pureza e intenção elevada. Cada prece, cada gesto de bondade, cada ato de caridade é uma irradiação fluídica que cura, eleva e transforma o ambiente. O verdadeiro poder espiritual não está no fenômeno, mas na moral. Os espíritos superiores agem sobre os fluidos como os sábios sobre os elementos da terra, com suavidade, precisão e amor. Se esta reflexão lhe trouxe entendimento e paz, compartilhe-a. Porque compreender a natureza e as propriedades dos fluidos é perceber que vivemos imersos no amor divino e que o pensamento é o pincel com que o Espírito pinta o universo.